Spoiler espetacular. X-Men. Esse é o Spoiler X, o programa com spoilers da linha dos X-Men. Eu sou Vinícius Schiavini e hoje eu trago New Mutants, edições 14 a 24. Roteiro de Vita Ayala e arte de Rod Reis, Alex Lins e Danilo Beirute. O que me faz pensar que Alex Lins também é brasileiro. E sim, 14 a 24, eu vou comer um caminhão de Novos Mutantes hoje. Mas você vai entender o porquê. Monstar, Lupina, Apache, Karma e Magia relatam ao professor Xavier que os jovens estão ficando entediados e deprimidos na Cademos, porque basicamente eles não têm o que fazer, tem lá os X-Men e tal, mas eles não têm o que fazer. Então, Xavier permite que eles treinem os que estão lá jovens, então os antigos alunos agora serão mestres. E o Warlock está andando com eles, já que o Cipher se casou. As crianças adoram os métodos deles, porque envolvem muita porrada e uso de poderes. Só que Honey Badger, também conhecida como Batedora hoje em dia, eu adorava mais quando ela se chamava Honey Badger, ela já sacou que os clones em geral não são trazidos de volta à vida. E ela é um clone da X-23, que é um clone do Wolverine. Só que a X-23 já é considerada como uma pessoa à parte. E ela tava meio, tá bom, mas eu sou considerado uma pessoa à parte também? Talvez sim, talvez não, mas o mais certo é, quem sabe, né? Enfim. Um grupo de crianças decide explorar uma construção e eles ficam amiguinhos do Rei das Sombras. Que ideia mais idiota, ou molecadinha, tem que acabar o jovem, né? Como diz a piada, o meme, tem que acabar o jovem, porque, puta que pariu. Eu já vou entrar nos pormenores. E eu queria entender o que a armadura tá fazendo lá, já que a armadura já foi até dos X-Men. A Raina, a Lupina, nesse tempo quer saber do seu filho Tyr, que ela teve na época do X-Factor com o Deus Lobo. Isso é do X-Factor do Peter David. Se você quer uma dica para sua vida, leia X-Factor do Peter David. Cosmar, a Pesadelo, aquela que apareceu logo nos primeiros arcos, que provoca pesadelos e tal, ela pede pra ir pro Crucible com a Moonstar pra morrer e voltar bonita. Só que a Moonstar explica que a luta é pra restaurar quem perdeu os poderes. E isso faz a Cosmar fugir puta da vida. E aí o Rei das Sombras se aproxima da Lupina pra ajudá-la na sua dor em relação a perder o filho. Porque o Tyr, ela procura o X-Factor e fala, olha, eu quero que vocês tragam de volta o meu filho, o Tyr. E aí eles analisam e falam, então, ele não morreu. Pois é. A Karma vai pro Crucible com a Moonstar, essa sim, porque ela e o irmão estão na mesma consciência, o que nunca vai dar certo. Então ela pode se separar do irmão, é uma luta bem bacana, aliás. Os amigos da Batedora descobrem o corpo da Batedora, porque ela foi confrontar o Rei das Sombras e é encontrada morta. E aí eles usam o corpo da Batedora pra disfarçar, tipo, um morto muito louco, sabe? Só que aí a Gabi é ressuscitada. Eles ignoram a regra de não ressuscitar clones porque declaram que ela é uma pessoa própria. E vai pra cima da Lupina, porque a Lupina foi a pessoa que matou a Batedora, a Honey Badger, a Gabi. Toda a mesma pessoa, tá, gente? Aí os Novos Mutantes ficam putos com o Rei das Sombras, vão confrontá-lo, só que são presos pelo Rei das Sombras. E o Amal Farouk, que é o egípcio, ele quer ensinar eles sobre os perigos e medos. Mas a turminha jovem que vai ajudá-los, e eles se fundem numa projeção astral, os Novos Mutantes e a turminha jovem, para soltar o jovem Amal Farouk. Aliás, eu tenho que dizer, a arte do Rod Reis combina muito aqui, porque ele dá umas piradas absurdas. E o Rei das Sombras chora.
No final do arco, Pássaro Trovejante está de volta, sim, o original, aquele que morreu no começo dos X-Men do Wolverine, Tempestades e Colossus, e encontra seu irmão Apache, eles se abraçam, e a Marta Johansson, que era só um cérebro flutuante, né, a No Girl, agora ganhou um corpo novo, e o nome dela é Cerebella. Gostei. Bom, falar um pouquinho desse arco, é um arco longo, como você viu, são 11 edições, né, 14 a 24. E olha, pouca coisa acontece. É legal, porque o Rod Reis dá aquelas piradas, dá aquelas né? Mas, ao mesmo tempo, a arte dele cansa. Eu, sinceramente, teria cansado menos se eles tivessem posto um outro desenhista para coisas fora do mundo astral, do mundo psíquico. Porque aí daria uma ênfase maior, daria uma porrada maior, né, quando tem aí esse mundo psíquico. Mas, tudo bem, né? Não dá pra escolher tudo. A arte dele tá ótima. O Danilo Beruti, na última edição, foi uma gata surpresa. Não é o melhor trabalho dele, também não é o pior trabalho dele. Eu não sei se ele tem pior trabalho, aliás. Mas, no geral, eu acho que Novos Mutantes ganhou um caminho próprio. Era isso que faltava. No começo, o Jonathan Hickman escreveu e chegou ao ponto de ter de dividir entre 2 arcos, porque ele não estava dando conta de escrever o gibi. Aí era um arco com ele, um arco sem ele, e eram umas coisas sem propósito. E, assim, vamos falar uma coisa. Por muitas vezes, essas equipes, tipo X-Factor, X-Force, Novos Mutantes, elas eram basicamente outra equipe de X-Men fazendo outras missões enquanto os X-Men estão ocupados. Na fase de Utopia da Nação X, os X-Men basicamente eram um destacamento com os que já foram alunos do Xavier mais jovens, tipo Míssil e tudo mais. Pela primeira vez deram um propósito diferente para os Novos Mutantes, porque desde que desfez a equipe original, que a equipe estava meio sem propósito. A melhor mudança que eles tiveram antes foi quando virou X-Force, para ser bem sincero. Então, para ter uma série de New Mutants que não seja uma X-Force, porque a X-Force é para ser uma parada mais violenta, o Benjamin Percy tá ótimo ali, aliás, melhor que seja então uma coisa ensinando os jovens, ensinando os novos, ensinando as pessoas que estão chegando aí, inclusive a batedora. Eu gostei muito disso, foi uma boa sacada. Falar um pouquinho sobre o Rei das Sombras, que surgiu em 1979 em Uncanny X-Men número 117. O Rei das Sombras, ele é basicamente um egípcio chamado Armal Farouk, que tem um poder psíquico muito, muito forte, a ponto de ser um dos principais inimigos do Professor Xavier. Pois é. Mas ele é tão poderoso que ele já apareceu em várias histórias e animações. Ele apareceu, por exemplo, na série animada dos X-Men dos anos 90, Wolverine and the X-Men, aquela série de 2009 que acho que só eu lembro. E ele apareceu na série Legião. Eu recomendo que você não pesquise sobre isso. Se você nunca viu a série Legião, veja a série sem saber, tá? Quem é o Rei das Sombras, porque é bem legal. Recentemente foi trabalhada a ideia de que, na verdade, o Rei das Sombras não é o Armal Farouk. Ele é basicamente um ser psíquico maligno que existe no plano astral desde sempre e tomou o corpo do Armal Farouk. Por isso que agora pode-se dizer que eles se separaram. Mas, na boa, não cola pra mim não, tá? Porque logo chega alguém e volta a isso de alguma forma. Agora, a melhor saga envolvendo o Rei das Sombras, na minha opinião, é a saga da Ilha Muir. A saga da Ilha Muir, ela aconteceu em Uncanny X-Men, tá? Faz um tempo já. Uncanny X-Men 2, foi depois do 275,
277 a 280. Aqui no Brasil foi do 75 ao 77, basicamente. E nessa saga, o Rei das Sombras tomou vários mutantes que estavam na Ilha Muir. Ele tomou até a Moira MacTaggert. Aí tá lá o Homem Múltiplo, o Guido, vários que depois ganharam alguma proeminência. Então, é até legal. O Chris Claremont, ele tinha um lance de desenvolver a coisa aos poucos. E várias vezes a Moira MacTaggert aparecia com umas roupas provocantes, umas paradas assim, que todo mundo ficava, meu, o que tá acontecendo com a Moira? Até que se revela que, na verdade, era o Rei das Sombras. E o mais legal dessa saga, ela termina com o Xavier tendo as pernas quebradas novamente. E, aliás, é porque esse corpo do Xavier já era um clone. E não só isso, termina com 14 integrantes dos X-Men. Tanto que o Fera vira e fala o que vamos fazer com tanto X-Men junto. É a partir daí que se formam as chamadas equipes azul e dourada. A equipe azul é a equipe mais proeminente da animação, né? Me deu um branco agora, da animação de 92, que tem Ciclope, Wolverine, Psylocke, Gambit, Vampira. E tem a equipe dourada, Tempestade, Jean Grey, Colossus, Homem de Gelo, Bishop, entra depois, Arcanjo. Então essa divisão vem por conta disso, porque os X-Men ficam com uma equipe gigantesca. E os X-Men originais que estavam em X-Factor vão pros X-Men, e aí o título X-Factor passa a ser com Homem Múltiplo, Guido, Polaris, vários que estavam na Ilha Muir naquela época. Então foi tudo muito bem planejadinho, muito bem sacadinho. É uma saga muito, muito legal. No próximo programa, vamos ver um cara que eu falei agora há pouco, o Homem Múltiplo. O que o Homem Múltiplo foi fazer nas férias dele? E o título mais bagunçado da linha X. E olha que a competição é grande. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.